Boa noite. Boa noite. Maluf se apresenta para cumprir pena de 7 anos por lavagem de dinheiro. Ele vai para a ala de idosos da Papuda, em Brasília. A defesa pede prisão domiciliar. No Ibope, 6% aprovam o governo Temer e 74% reprovam. O presidente afirma que o país está melhorando e encerra o ano com chave de ouro. O governo Alckmin quer indenização das empreiteiras que confessaram cartel e promete investigar os suspeitos de corrupção em obras públicas. Dória sanciona a lei para privatizar o complexo do AMB. O sambódromo vai continuar com o carnaval e outros eventos, inclusive religiosos. As compras pela internet crescem e exigem mais agilidade dos Correios. O faturamento do comércio eletrônico neste Natal deve chegar a 9 bilhões de reais. Depois de 1 ano e meio, a operadora Oi aprova o plano de recuperação judicial. Credores aceitam proposta para a dívida de 74 bilhões de reais. O Jornal da Gazeta está no ar. O comércio eletrônico deve gerar faturamento de quase 9 bilhões de reais no Natal. Antes, nos Correios, eram os cartões que movimentavam as entregas no fim do ano. Agora, eles deram lugar às compras online. Júlia já nem se lembra quando foi a última vez que esteve pessoalmente numa loja para fazer compras. Agora, ela resolve tudo assim, pela internet. Roupa, sapato, bolsa, celular, livro, cápsula de café, coisas de farmácia, quase tudo. A estudante de jornalismo disse que pegou este hábito da mãe dela e gostou das facilidades que o comércio eletrônico oferece. Júlia comprou os presentes de Natal em novembro para não ter problemas com os atrasos. Eu acho que nessa época o ideal é você pedir o quanto antes. Assim, não dá para hoje eu querer comprar uma roupa e querer que ela chegue para o Natal. Então, em novembro eu já comecei a pensar no que eu queria comprar, em quanto tempo iria chegar, se eu teria aquele produto até o Natal. A estimativa é que as vendas pela internet cresçam 13% neste Natal, comparadas com o mesmo período do ano passado, atingindo um faturamento de 8 bilhões e 700 milhões de reais. Os números são da Ebit, uma empresa referência em informação sobre o comércio eletrônico brasileiro. O levantamento considera as vendas feitas no período de 15 de novembro a 24 de dezembro, incluindo a Black Friday, que vem se consolidando no mercado do varejo. E todo esse movimento no comércio eletrônico acaba refletindo diretamente nas empresas que fazem esses produtos chegarem aí na sua casa. É o caso dos Correios, por exemplo, que tiveram que se modernizar para não perder essa crescente fatia do mercado. A cada ano, o volume de encomendas aumenta, principalmente nessa época do ano. Donos do monopólio da entrega das correspondências do Brasil, os Correios tentam diversificar as fontes de renda para driblar a queda no volume de cartas enviadas. E a entrega de encomendas deve se transformar nos próximos anos em uma das principais fontes de receita da estatal, que em 2016 teve um prejuízo de 1,5 bilhão de reais. Só nesta central, na Vila Leopoldina, na Zona Oeste, são distribuídos 200 mil objetos por dia. Apesar do grande volume, a empresa garante que não haverá atraso nas entregas. Como é que vocês planejaram para esse período? Reforço de pessoal, contratação de transporte de coleta, tudo vai ser entregue a tempo e a hora. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, sancionou hoje a lei de privatização do complexo do AMB. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou no último dia 5 o projeto de lei que privatiza o complexo do AMB, na zona norte de São Paulo, e também a empresa SP Tours. O texto teve 2 emendas. Uma delas determina que, do total arrecadado com a venda, 20% sejam investidos exclusivamente na zona norte. Na segunda emenda, os vereadores incluíram uma cláusula em que a prefeitura se compromete a não demitir os 350 funcionários da SP Tours. Agora, com a sanção do prefeito, o espaço vai ficar disponível para desfiles e ensaios por 45 dias por ano e reservado para eventos religiosos por 30 dias por ano. Antes mesmo da primeira aprovação, a prefeitura já tinha começado o processo de licitação.
O complexo do AMB tem 400 mil metros quadrados, divididos entre sambódromo, pavilhão de exposições e Palácio das Convenções. Tem também um estacionamento com 6.500 vagas. A Prefeitura calcula que o Plano Municipal de Desestatização, do qual a AMB e a SP Tours fazem parte, deve render à cidade no mínimo 5 bilhões de reais, além de uma economia de 2 bilhões de reais até 2020. O procurador-geral diz que o Estado de São Paulo vai pedir indenização de empreiteiras envolvidas no cartel do sistema viário. O governo de São Paulo se diz vítima. O procurador-geral do Estado, Elivaldo da Silva Ramos, afirmou que vai tentar um acordo com as empresas antes de ir para a Justiça. É verdade que esse ressarcimento não é uma coisa óbvia nem está apurado previamente. Mas nós, fixado o critério obtido o valor exato, o governo do Estado entra com as ações e promove tudo o que for necessário para que o erário seja ressarcido. O cartel no sistema viário foi revelado ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pelas empreiteiras Odebrecht e Camargo Correia. Além das duas empresas, também faziam parte do esquema Andrade Gutierrez, OAS e Queiroz Galvão. De acordo com as companhias, as obras suspeitas envolvem intervenções viárias, como a construção do trecho sul do Rodoanel e linhas do metrô. As irregularidades funcionaram entre 2004 a 2015. Nesse período, o estado de São Paulo foi governado pelo PSDB, com Geraldo Alckmin, José Serra, Alberto Goldman e um pequeno tempo por Cláudio Lembo, que era do PFL e hoje está no PSD. As obras custaram cerca de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. O procurador-geral do Estado disse que o governo vai investigar a relação de todos os agentes públicos citados. Ao CAD, a Odebrecht disse que no caso do cartel envolvendo o Rodoanel, houve a participação decisiva do então diretor da Dessa, a Companhia de Desenvolvimento Rodoviário do Estado de São Paulo, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. Segundo a empreiteira, ele era o interlocutor único entre a Dessa e as construtoras. Delatores da Odebrecht contaram à Justiça que foi Paulo Preto quem escolheu qual construtora ganharia cada um dos lotes do sistema viário, de acordo com a sua capacidade técnica e com a sua contribuição política. Paulo Preto era ligado ao PSDB. Ele negocia há meses um acordo de delação premiada. Nas redes sociais, o procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, classificou como lamentável o anúncio do Estado de São Paulo em pedir indenização das empreiteiras. O procurador disse que o governo Alckmin, em vez de punir os corruptos de seu governo, quer punir as empresas que revelaram a corrupção. Alckmin e os ex-governadores negam envolvimento em irregularidades. O PSDB declarou o acordo de leniência aponta uma ação ilegal entre empresas e que o partido é favorável às investigações e à devolução aos cofres públicos dos recursos obtidos irregularmente. O metrô de São Paulo diz que é o maior interessado na apuração das denúncias de cartel ou conduta irregular dos agentes públicos e que continua à disposição das autoridades. A Andrade Gutierrez informou que está empenhada em corrigir qualquer erro ocorrido no passado e que assumiu esse compromisso publicamente ao pedir desculpas e continua colaborando com as investigações. A Queiroz Galvão disse que não comenta investigações em andamento. A OAS não quis se manifestar. O presidente Michel Temer divulgou hoje uma mensagem de Natal aos brasileiros na internet, exaltando os avanços do governo dele na área de habitação popular e do programa Minha Casa Minha Vida. Nessa mensagem de fim de ano, Temer diz que o país fecha o ano com chave de ouro e se disse otimista em relação a 2018. A inflação foi controlada e os juros caíram. Nos últimos meses, mais de 1 milhão de novos postos de trabalho foram criados. O país está melhorando e com os programas sociais, estamos juntos encerrando este ano com chave de ouro. Agradeço a Deus por me permitir dividir este momento com vocês. E podem acreditar, vem aí um ano novo de mais realizações. Agora é avançar. O governo Temer é reprovado por 74% da população. A aprovação é de apenas 6%, de acordo com pesquisa do Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Segundo o levantamento, 74% dos entrevistados consideram o governo do presidente Michel Temer como ruim ou péssimo. Na última pesquisa, em setembro, a avaliação era de 77%, o pior índice desde o fim da ditadura. Só 6% opinaram que o governo Temer é ótimo ou bom.
Há 3 meses, 3% dos entrevistados o classificaram dessa maneira. Outros 19% consideraram o governo regular, ante 16% na pesquisa de setembro. 2% dos entrevistados disseram não saber avaliar o governo ou não quiseram responder. No levantamento anterior, eles eram 3%. O Ibope também perguntou aos entrevistados se eles confiam no presidente da República. 90% disseram não confiar em Michel Temer. Em setembro eram 92%. Agora, 9% afirmaram que têm plena confiança na figura do presidente, enquanto na pesquisa anterior, 6% responderam assim. 2% não souberam ou não quiseram opinar, tanto em dezembro quanto em setembro. A pesquisa quis saber ainda o que os entrevistados acham do governo Michel Temer na comparação com a administração de Dilma Rousseff. 10% dos entrevistados consideram o governo do PMDBista melhor. No último levantamento, eram 8%. Agora, 30% acham as duas gestões iguais. E há 3 meses, esse número era 1% maior. O percentual dos que acreditam que a administração de Michel Temer é pior que o governo Dilma Rousseff se manteve em 59%. Essa pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre 7 e 10 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Paulo Maluf, do PP, se apresenta na sede da Polícia Federal em São Paulo para cumprir a pena de 7 anos por lavagem de dinheiro. Em recurso à presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, a defesa do ex-prefeito pede prisão domiciliar devido a problemas de saúde. Paulo Maluf chegou num carro preto e levou uma mala com roupas e remédios. Por volta das 11 da manhã, foi levado ao Instituto Médico Legal, na Zona Oeste, onde passou por exame de corpo de delito. Maluf usou uma bengala e mostrou muita dificuldade para caminhar. Ontem, o ministro do Supremo, Edson Fachin, rejeitou o recurso de Maluf e determinou o cumprimento imediato da pena de 7 anos e 9 meses de prisão. O ex-prefeito e ex-governador já tinha sido condenado pela primeira turma do STF em maio. A acusação do Ministério Público é que Maluf usou contas do exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo quando foi prefeito entre 1993 e 1996. Os procuradores estimaram 170 milhões de dólares a movimentação total de recursos ilícitos. As investigações contra Maluf se arrastaram por quase 17 anos, desde a instauração do primeiro inquérito. Maluf sempre negou as acusações. Os advogados tentam que Maluf, de 86 anos de idade, fique em prisão domiciliar até o julgamento final da ação no STF. A justificativa para isso seria o estado de saúde dele, que estaria com câncer de próstata e fazendo sessões de radioterapia. E ele está arrasado. Ele não esperava, nenhum de nós esperava essa prisão, visto que tem embargos infringentes. Que é de competência do Pleno. Que é de competência do Pleno, quer dizer, isso tinha que ir para o Pleno e o Pleno decidir. Ele vai ser a única pessoa que não tem direito a duplo grau de jurisdição, de recorrer. Então, a gente entende que isso não tem cabimento. E por determinação da Vara de Execuções Penais em Brasília, o ex-prefeito ficará preso no complexo penitenciário da Papuda, numa ala para idosos. Na condenação, além da pena em regime fechado, sem possibilidade de sair durante o dia para o trabalho, o Supremo determinou também a perda do mandato de deputado federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse hoje que o plenário da Casa deve decidir sobre a perda do mandato de Maluf. Maia afirmou que só vai decidir o que fazer depois de ouvir a assessoria jurídica da Câmara. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da prisão de Paulo Maluf. Uma das vítimas da cleptocracia no Brasil é a semântica. Quando celebram a prisão de Paulo Maluf como evidência de avanço institucional, você sabe que está diante de uma crise de significado ou num país de cínicos. Longe de simbolizar um avanço, a prisão tardia de Maluf representa o triunfo da conivência do Brasil com o desmando e a corrupção. Maluf ajuda a explicar como chegamos à Lava Jato. Maluf sempre foi um corrupto notório. Sua reputação estava tão associada à malversação que seu nome desceu aos dicionários como sinônimo de roubar. Nos tempos áureos, Maluf inocentava a classe política pelo contraste. Tinha-se a impressão de que ninguém malufava tanto quanto ele. A despeito de tudo isso, não faltaram votos para manter Maluf nas proximidades dos cofres. Entre o escândalo e a prisão de Maluf, decorreram 2 décadas.
Nesse período, construiu-se a imensa área de manobra para a proliferação da corrupção no Brasil. A tese do rouba mais faz prevaleceu sobre o bom senso. Deu origem a outras perversões. O rouba mais investe no social, o rouba mais promove reformas econômicas. Hoje, a corrupção é tão generalizada que o velho Maluf parece um amador. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandor entrevista o professor de Relações Internacionais Sidney Ferreira Leite, do Centro Universitário Belas Artes, sobre a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. Há poucos dias do Natal, tem muita gente que ainda está comprando os produtos da ceia. No mercado municipal da Lapa, na zona oeste de São Paulo, o movimento é muito grande e não faltam opções. As carnes e os pescados são os mais procurados. Para a dona Kátia, este período de festas tem um gostinho especial. É quando o espírito de solidariedade fica aguçado. Há vários anos ela dedica parte do seu tempo para preparar um almoço de Natal para os moradores de rua. É um churrasco, peixe, compramos já, pernil, depois eu compro pãozinho, faço vinagrete, salada de batata. Um dos produtos mais consumidos no mercado municipal da Lapa nesta época do ano são as carnes suínas. O dono deste açougue reforçou o estoque. A boa notícia é que o preço está igual ao do ano passado. Aqui o leitão sai a R$ 29,80 o quilo. Tem também o lombo por R$ 13,98. O pernil está ainda um pouco mais em conta, sai a R$ 8,78 o quilo. Já para a ceia do Réveillon, são os pescados que chamam a atenção. O Réveillon pede uma renovação. E uma renovação de cardápio, de um cardápio mais leve, mais saudável. Então nada como escolher um peixe. Fazer um peixe, um fruto do mar, um peixe assado. Os preços variam bastante. A corvina sai a R$ 14,00 o quilo. O namorado, R$ 36,00. Já o filé de salmão pode ser encontrado por R$ 50,00 o quilo. Saber escolher bem o peixe é fundamental. As guelras do peixe têm que estar vermelhas intensas e úmidas. A barriga tem que estar firme. E ele tem que ter um cheiro característico que lembra o mar. Mas antes de partir para as compras, vale uma dica importante. É preciso planejar o tamanho da ceia para não estourar o orçamento e também evitar que sobre muita comida na mesa. Confirme o quanto antes quantos convidados vão participar da ceia e procure calcular a quantidade de alimentos para não ter desperdícios. Dona Miriam reúne toda a família na casa dela e faz questão de preparar os pratos. Para mim é um sentimento de vitória do ano. Meu troféu é fazer a ceia de Natal para todos eles em casa. Tivemos mais um dia muito quente, abafado, com máxima na casa dos 31 graus aqui em São Paulo. Choveu muito forte em vários pontos da cidade, o que gerou vários alagamentos. E agora à noite essa chuva deve continuar. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Boa parte do Brasil segue com sol, calor e chuvas pontuais. E o tempo fica mais instável no centro-sul do Brasil, já que além do fluxo de ar quente e úmido que chega lá da região norte, um novo sistema de baixa pressão começa a se formar ali entre a costa do sul e do sudeste. Com isso, o risco é grande para chuva volumosa aqui em São Paulo, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas para essa quinta-feira? No Rio de Janeiro, a máxima chega aos 36 graus e chove a partir da tarde. Em Campo Grande, os termômetros ficam entre 21 e 30 graus, com chuvas a qualquer hora, assim como em Curitiba, onde faz até um pouquinho de frio, com mínima de 18 e máxima só de 23 graus. E em Natal, chuvinha fraca e calor na casa dos 32 amanhã. Para São Paulo, o tempo continua bastante instável, viu? Pelo interior, a umidade do ar continua alta e com o calor, as nuvens ficam mais carregadas a partir da tarde e aí chove até em forma de temporais. Já aqui na faixa leste, o que inclui a Grande São Paulo, o dia terá muita nebulosidade e pode chover a qualquer hora. Aí nessa quinta-feira, por causa do tempo mais fechado, teremos mínima de 20 e máxima à tarde de 27 graus.
Na sexta, a máxima vai aos 28, ainda com chuvas a qualquer hora. E no sábado, a máxima já volta a bater na casa dos 32 graus por aqui, com bastante sol e chuvas pontuais. Com poucas luzes e menos enfeites, a chegada do Natal perdeu o brilho num dos endereços mais emblemáticos da cidade, a Avenida Paulista. Uma esquina calada. É muito triste a gente ver isso, porque era um marco da Avenida Paulista, né? Bonita, mas eu acho que está faltando bastante coisa ainda. Não são todos os lugares, antigamente era bem mais. Mas era de parar o trânsito. O clima da Avenida Paulista era só festa, festa e flash. Em um momento estava tocando o coral de um lado da rua, agora a gente está atravessando e outra aglomeração ali é um Papai Noel músico. Vamos ver. De 2012 para cá, a decoração de Natal da Paulista foi perdendo fôlego. Cada vez menos pontos apareciam enfeitados. Este ano, um outro shopping instalou luzinhas. O Parque do Trianon tá um breu só. Postes sem guirlandas, nada de palco, nada de bancos enfeitados e de vez em quando passa um ônibus vestido de Natal. Nem parece que falta tão pouco para o dia 25. Então, o jeito é ir para outro ponto que também ficou tradicional nessa época, a Fonte do Ibirapuera. E por volta de 8 horas da noite já fica assim, lotado. Tem pouca coisa. Tem pouca opção esse ano. Tem pouca opção e aí é o que tem. E aí vem todo mundo mesmo. Decoração encantadora, com clima até de neve, mesmo que de mentirinha. Sim, temos, mas aí tem que pagar. Olha, pagar é bem caro, né? Mas a gente traz porque acho que é importante esse lúdico do Natal, né? Para elas poderem entenderem até chegar o dia lá do dia 25. Acho que vale a pena, né? Pagar um pouquinho, né? Para as crianças se divertirem, curtir também o espírito de Natal, né? Acho que vale a pena, sim. No ginásio do Ibirapuera, o mundo de Noel é privado. Mas quem vem, entra no clima e não importa a idade. Olha só as meninas de 70 anos que vieram do Butantã. Animação contagiante. Fotografei tudo, a neve para mim, né, que não sou já adulta, sei que é de mentirinha, mas para mim tem uma importância para nós, que não vi quando criança, então é um sonho realizado. Em meio a enfeites, musiquinhas e coelhos tirados da cartola, fomos conversar com um bom velhinho. Muita gente dizendo que tá puxado por aí, que tem crise, mas senhor Papai Noel garantiu. Pode ficar tranquilo, gente. Não é para perder a magia, não. As coisas vão melhorar. Fica tranquilo, vai tudo melhorar. Ex-diretores da Ford na Argentina começaram a ser julgados por permitir o sequestro de funcionários da empresa durante a ditadura militar. Segundo as investigações da Procuradoria Argentina, a diretoria da Ford foi conivente com o sequestro de 24 funcionários da fábrica, quase todos sindicalistas, em Buenos Aires entre 1976 e 1983. Eles foram encarcerados dentro da fábrica, espancados e torturados por agentes do governo. Os prisioneiros foram levados de maneira ilegal para cadeias argentinas. Tudo com a colaboração da Ford. Desde 2005, quando caíram as leis de impunidade na Argentina, centenas de torturadores e repressores da ditadura já foram julgados. Aqui no Brasil, na semana passada, um relatório mostrou que a Volkswagen foi leal ao governo da ditadura militar. A seguir, a FIFA reduz a pena do atacante da seleção peruana e do Flamengo, Paulo Guerreiro. O jogador, pego em exame antidoping, pode jogar a Copa do Mundo na Rússia. Até já! O que marcou, o que chocou, o que emocionou. 2017, que ano foi esse? Confira na Retrospectiva 2017. No Brasil, as denúncias e delações que abalaram o país. A condenação do ex-presidente. O prende e solta da Lava Jato. A explosão da violência. No mundo, as polêmicas de Trump. Os protestos na Venezuela. Os ataques terroristas nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. E os desastres provocados pela natureza. Retrospectiva 2017. Dia 28. 10h30 da noite. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil.
Conta com a aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Pessoal, vai começar. Quem tem conta no Bradesco, conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Aê, galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de moto pra trampar que se acidente, Joe. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidenta, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Você já sabe aonde fazer a sua confraternização de final de ano? Comemore no Lelis Trattoria. Pratos para 2 pessoas a partir de R$ 87,00. Condições especiais para grupos e famílias. Nas noites, música ao vivo e estacionamento gratuito. Lelis Trattoria, a melhor opção para comemorar seu final de ano. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Telefone 3064-2727. lelis.com.br. É Vero, é Lelis. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Pautec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois você acompanha a entrevista de Maria Lídia com o professor Sidney Ferreira Leite sobre a imagem do Brasil no mundo. A Corrida Internacional de São Silvestre está chegando e é hora de lembrar dos momentos históricos que marcaram a mais tradicional prova de rua do país, né, Celso? Pois é, Estela, e um desses momentos marcantes da São Silvestre foi a vitória do paranaense Emerson Iserben, que venceu a corrida de 1997 e conseguiu superar uma das maiores lendas africanas da prova. Confira. O paranaense Emerson Iserben era praticamente desconhecido na São Silvestre de 97 e vivia o dia 31 de dezembro normalmente, sem saber como sua vida mudaria. Aquela era a 3ª São Silvestre de Iserben. Depois de maus resultados anteriores, o brasileiro planejava ficar pelo menos entre os 10 primeiros da prova. Quando eu me vi no meio do grupo de 6 e percebi que eu estava me sentindo muito bem, que eu tinha condições de continuar naquela balada, né? Aí eu me reprogramei, falei, agora eu quero entrar entre os 5. Emerson foi avançando, principalmente graças ao apoio da torcida brasileira. Mas o público geral não me conhecia. E aí as pessoas, quando eu passava, elas não gritavam meu nome, elas gritavam Brasil. E isso me deu muita energia para correr forte no final. No fim da prova, Iserben disputava com ninguém mais, ninguém menos que o queniano Paul Tergat, bicampeão da São Silvestre e que ganharia a prova mais 3 vezes. Era uma coisa impensável mesmo, né? As marcas dele muito melhor, ele muito rápido na chegada. Mas eu pensei assim, bom, eu vou chegar na foto da chegada junto com ele, porque eu vou chegar forte, né? Iserben conseguiu sair muito bem na foto. Com o tempo de 44 minutos e 40 segundos, o paranaense conseguiu vencer a lenda Paul Tergat e tornou-se o único brasileiro a conseguir este feito. O então desconhecido pôde levar o troféu, o carro e o reconhecimento para casa. E a Conmebol sorteia daqui a pouco em Luque, no Paraguai, os grupos da Libertadores e a primeira fase da Copa Sul-Americana de 2018. Os times brasileiros finalmente vão saber quem serão os adversários da competição no ano que vem. Não é isso, Celso? Sim, Estela. O sorteio será idêntico ao do ano passado, baseado no ranking da entidade. Ou seja, apenas 4 dos 8 brasileiros classificados serão cabeças de chave.
Grêmio, Santos, Corinthians e Cruzeiro. Palmeiras e Flamengo estarão respectivamente nos potes 2 e 3, enquanto que Vasco e Chapecoense, se avançarem da fase preliminar, entrarão como representantes do pote 4. Vale lembrar que no sorteio não pode haver times do mesmo país no mesmo grupo, exceção feita àqueles que participam da chamada pré-Libertadores, essa primeira fase eliminatória. Palmeiras e Flamengo, por exemplo, já sabem que enfrentarão obrigatoriamente um desses rivais: River Plate, Boca Juniors, Peñarol ou Atlético Nacional. Mas a vida não será fácil para ninguém. O maior torneio de clubes da América terá uma edição de luxo em 2018, já que dos 47 participantes, 17, veja só, 17 foram campeões da Libertadores. Bom para o torneio, né, que torna a disputa ainda mais emocionante. Até para compensar um pouquinho, né? Por exemplo, 8 clubes brasileiros participando é uma quantidade gigantesca, é muito grande. Mais interessante é quando você tem só a nata, os melhores mesmo. Quando você tem praticamente metade dos participantes do Campeonato Brasileiro disputando uma Libertadores América, ela perde um pouco o charme. Ainda bem que temos tantos campeões para compensar isso aí. Aí fica mais emocionante, né? É isso aí. E olha, uma última informação: o Tribunal de Apelação da FIFA reduziu a pena do atacante peruano Paulo Guerreiro de 1 ano para 6 meses de afastamento. O jogador do Flamengo e da seleção peruana tinha sido flagrado em exame de doping e foi punido com afastamento de 1 ano dos gramados. Essa redução da pena hoje na FIFA favorece o atleta que cumpre a suspensão desde 3 de novembro e agora vai poder jogar a Copa do Mundo pelo Peru, já que a nova data de volta aos campos está programada para maio de 2018. A defesa de Paulo Guerreiro ainda vai tentar uma absolvição total do atacante na Corte Arbitral do Esporte. O jogador negocia com o Flamengo a permanência no clube. A defesa do atleta mostra que a quantidade, a substância que leva a criar o uso de cocaína era em menor quantidade, o que pode se justificar com o uso de chá e não da droga realmente dita, a cocaína. Tá certo. Então, Celso, muito obrigada. Uma boa noite para você. Até amanhã. Com você, Gamberini. Os gastos dos brasileiros no exterior cresceram 32,4% no mês de novembro, comparado ao mesmo período do ano passado. O valor das despesas foi de mais de 1,5 bilhão de dólares no último mês, segundo o relatório mensal do Banco Central divulgado hoje. No acumulado dos 11 primeiros meses deste ano, as despesas dos brasileiros no exterior somaram 17,3 bilhões de dólares, enquanto no mesmo período de 2016, esse valor era de 13,1 bilhões de dólares. A operadora Oi de telecomunicações divulgou o comunicado informando que o plano de recuperação judicial da companhia foi aprovado por credores na madrugada de hoje e garantiu a viabilidade operacional da empresa. A Oi tem dívidas de mais de 64 bilhões de reais. A aprovação do plano no maior processo de recuperação judicial da história da América Latina encerra 18 meses de negociações. A empresa tenta evitar a falência ou uma intervenção federal. O plano prevê um aumento nos investimentos da empresa pelos próximos 3 anos. Os recursos viriam dos acionistas ou de credores, que aceitem trocar as dívidas por ações. A diretoria da Oi divulgou comunicado dizendo que acredita que o plano de recuperação judicial atende a todas as partes interessadas e garante a viabilidade operacional e a sustentabilidade. Além disso, permite que a empresa invista para melhorar a qualidade dos serviços. A Oi tem dívidas de mais de 64 bilhões de reais e 55 mil credores, que incluem detentores de títulos de longo prazo da empresa, além de representantes de órgãos e instâncias do governo federal, como a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, mais de 11 bilhões de reais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A Oi atende 63 milhões de clientes no Brasil. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. O que será que a maioria do povo acha quando ouve Michel Temer dizer que vamos ter um belíssimo Natal, com a economia e comércio melhorando? Não acha graça, ao contrário. Tanto que um inimigo da política econômica de Temer, Lula, sobe ainda mais nas pesquisas. Mas, segundo o Datafolha, para 60% das pessoas, a economia piorou nos últimos meses. São 3 de cada 5 brasileiros que acham que a economia piorou. Mas Temer diz apenas absurdos? Não.
dá para dizer que as coisas melhoraram um pouquinho, mesmo que elas ainda estejam quase todas no horror. É óbvio. Neste ano, as vendas do comércio, por exemplo, de varejo devem crescer 2,5%, mas caíram mais de 10% na soma de 2015 e 2016. Sim, as vendas começaram muito mal o ano, estão melhorando um cadinho mais rápido neste finalzinho. Ainda assim, estamos longe de sairmos do buraco. O resultado disso tudo se vê nas pesquisas eleitorais. É verdade que 10 meses antes da eleição, pesquisa não quer dizer grande coisa sobre o resultado final, mas diz algo sobre como estão os ânimos das pessoas. Considerem a pesquisa do Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, que saiu hoje. 84% das pessoas desaprovam, por exemplo, o que Temer faz contra o desemprego. Sim, as pessoas estão fulas da vida. Não gostam do governo, de suas reformas, de nada dele. Lula é o único dos candidatos principais que vê sua aprovação aumentar. Faz campanha batendo em Temer. Diz que vai convocar uma votação popular para saber se o eleitorado quer derrubar as reformas de Temer. Goste-se ou não das reformas, pareçam necessárias. Goste-se ou não delas, se um candidato com chance de ganhar a eleição disser que pode derrubar as reformas, pode haver tumulto financeiro no país, sim, o que tira a força da recuperação econômica, que já é minúscula. A situação econômica, é verdade, vai melhorar mais um pouquinho no ano que vem. O povo pode ficar menos revoltado. Talvez. Mas quem não gosta de Lula tem um problema sério. Até agora, ele, Lula, é o candidato que diz mais coisas com apelo popular e entende essa revolta. Mas ninguém está sabendo conversar com as dores da maioria do eleitorado. A maioria para quem esse Natal não é nada belíssimo. Boa noite. A liminar que impedia o pagamento dos servidores do Rio de Janeiro foi cassada no começo da tarde de hoje. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho, o desembargador Fernando Antônio Zorzenon da Silva, derrubou a decisão de primeira instância que impedia o uso do SEDAI, ou melhor, da SEDAI, como garantia a empréstimo de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Após a decisão, o banco responsável pelo pagamento foi notificado e liberou 2 bilhões de reais do empréstimo. O restante será depositado em até 60 dias. O governo do Rio afirmou que concentra todos os esforços para depositar ainda hoje os salários de outubro e o 13º de 2016 para os cerca de 200 mil servidores ativos e inativos e pensionistas. O Rio Grande do Sul, outro estado com graves problemas financeiros, fechou hoje um acordo fiscal com o governo federal. A negociação foi encerrada em Brasília, onde o governador gaúcho José Ivo Sartori assinou com o presidente Michel Temer o protocolo do regime de recuperação fiscal, um documento em que o estado garante cumprir os requisitos legais para pedir a adesão ao acordo. A ajuda federal prevê a suspensão do pagamento da dívida com a União nos próximos 3 anos. Em contrapartida a essa carência, a União exige uma série de medidas necessárias para equilibrar as finanças do Estado. A assinatura do protocolo será usada pelo governo gaúcho para pressionar os deputados estaduais a votarem na próxima sexta-feira a autorização para a renegociação com a União. A reforma tributária nos Estados Unidos, uma das principais bandeiras de campanha do presidente Trump, foi aprovada no Senado e na Câmara. A proposta foi aprovada em votação apertada, com 51 votos a favor, todos de republicanos, e 48 votos contra, todos de democratas. A reforma começa a valer a partir de 1º de janeiro e corta os impostos de empresas dos atuais 35% para 21%. Trump também foi bonzinho com os mais ricos. Eles vão ter redução de impostos dos atuais 39,6% para 37%. Trump e outros milionários comemoraram a aprovação. Pacientes que emagreceram com a cirurgia bariátrica mudaram de vida e hoje ajudam outras pessoas no fim do ano. Eles decidiram se unir e doar em alimentos o número de quilos perdidos com a operação. No ano passado, mais de 100 mil cirurgias bariátricas foram realizadas no Brasil. O dia começa cedo e animado para o Carlos. No Parque Ibirapuera, ele treina para tentar entrar em uma competição de triatlo. Eu uni os dois esportes que eu mais gosto, que é andar de bicicleta e nadar, com a necessidade de correr, né, para virar uma motivação pessoal. Economista e bancário de 36 anos, ele chegou a pesar 154 quilos. A operação foi antes do segundo filho nascer. Sempre relutei, né, fazer a cirurgia porque eu sempre achei uma coisa muito radical. Aí quando minha esposa engravidou do meu segundo filho,
eu tomei a decisão, porque eu falei para ela, eu não quero que meus filhos, hoje o mais velho tem 9 e o menor está com 7 meses, então eu não quero que daqui, sei lá, 4, 5 anos eles me carreguem no caixão, entendeu? Para comemorar os 97 quilos perdidos, Carlos e outros pacientes decidiram se reunir em uma comemoração em São Paulo. Dá uma olhada na quantidade de alimentos que tem aqui. Tudo isso são os quilos perdidos de 40 pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Eles perderam juntos quase 3 toneladas e tudo isso vai ser revertido em alimentos que vão ser doados para instituições carentes. A ideia surgiu no grupo que as pacientes fundaram, inventaram, e a partir dali começou essa conversa de fazer alguma coisa solidária no final do ano e ao mesmo tempo o pessoal se encontrar e se conhecer. A Carla chegou na festa trazendo muita comida e precisou de ajuda da família para carregar. Tava pesado, tava. Quantos quilos? Foram 54 quilos de alimento. Eu tinha 114 quilos antes da cirurgia. Já a Laís operou com 21 anos e com a data da cirurgia fez uma tatuagem que simboliza a grande mudança no corpo. Eu ia para as lojas, não encontrava nada que me servisse. Eu não escolhia as roupas é que me escolhiam. Mesmo com salgadinhos na mesa, controlar a alimentação é o grande desafio. O próprio organismo, ele não aceita mais determinados alimentos depois que a gente faz essa cirurgia, entendeu? Tem muitas coisas que eu como e não me fazem bem, então eu procuro evitar. Mas contudo, assim, eu não me arrependo não, sabe? Se fosse para fazer, eu faria de novo. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Sidney Ferreira Leite, professor de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes, sobre a imagem do Brasil na comunidade internacional. Até já! Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. São Paulo tem mais de 8 milhões de veículos. Com todo este movimento, o asfalto sofre desgastes. Mas agora São Paulo tem a maior ação de asfaltamento dos últimos anos. A Prefeitura está trabalhando dia e noite no programa Asfalto Novo. Pela primeira vez, o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito é investido para renovar o asfalto da cidade. E não para por aí. Ainda tem muito asfalto pela frente. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Neste Natal, ninguém fica sem presente. Na Veste Casa, é a última chance do ano. É pra ninguém ficar sem presente. Kit colcha casal 3 peças por apenas R$ 39,99 cada. É isso mesmo, só R$ 39,99 cada. Manta estampada a partir de R$ 16,99 cada. É pra ninguém ficar sem presente. Só R$ 16,99 cada. Kit colcha solteiro 2 peças por apenas R$ 35,00 cada. É a última chance do ano. É só amanhã na Veste Casa. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Olha o que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo? Não. E mostrar as pernas, dá até vergonha, não dá? Agora veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com varicel creme você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com varicel você pode. A imagem do Brasil perante a comunidade internacional na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
Entrevisto o professor de Relações Internacionais, Sidney Ferreira Leite, pró-reitor acadêmico do Centro Universitário Belas Artes. Muito obrigada, professor. Um grande prazer estar com você, Marília. Professor, então é exatamente a imagem do Brasil. Comecemos por aí. Num mundo cada vez mais complexo, numa transformação também tão veloz, cada vez a velocidade parece aumentar, das mudanças, né, que se sobrepõem, e sem considerar a mudança da configuração num mundo com vários polos de poder. Não é mais aquela bipolaridade, né, dois países mandando, tudo isso. Como é que está a imagem do Brasil? Maria Lídia, eu diria que já foi bem melhor. Nós estamos perdendo o protagonismo nos últimos 5 anos aproximadamente, né? Nós tivemos uma ascensão do nosso protagonismo. O protagonismo é o nosso papel, né? Nossa capacidade de influência, nossa capacidade de intervir em temas importantes. E no início da década, não é? Especialmente no primeiro e no segundo governo Lula, até por uma estratégia de política externa, nós tivemos uma ascensão da nossa influência. E especialmente no segundo governo Dilma e no atual governo, nós estamos perdendo muito espaço. Isso não é nada bom para o país, para a sociedade brasileira como um todo. E das muitas questões nesses tempos difíceis que o Brasil enfrenta, o que pesa mais para esse desgaste de imagem dos últimos 5 anos? Foi a crise política, a crise econômica, os escândalos de corrupção com autoridades, né, pessoas importantes na vida pública, do empresariado envolvidas, o aumento também da violência crescente, coisa que é contemplada pelos principais jornais em todo o mundo, pelas redes sociais. O que pesa mais para o desgaste da imagem do Brasil? Atualmente, sem dúvida, a questão da corrupção, né? Ela está escancarada para a nossa sociedade e também, hoje, pelo grande desenvolvimento dos meios de comunicação, das mídias sociais, né? Isso tornou um assunto que está agendado, né, quase que globalmente. Acho que isso é importante, não é? É um fato importante. Mas, talvez, do ponto de vista de política externa, falta estratégia. Nós não temos estratégia. Eu gosto muito de uma frase: se você não tem uma estratégia, você está sendo a estratégia de alguém. Então nós ficamos menores, não é, como atores, inclusive no plano regional, por uma falta de estratégia. É claro, eu vou dar um exemplo histórico. Quando nós tivemos a crise da dívida externa no governo Sarney, isso foi terrível para a imagem brasileira, né? Mas logo depois, já no governo Itamar e no governo Fernando Henrique, se delineou uma estratégia que, mesmo com os problemas ainda sendo resolvidos, a estratégia acabou funcionando, como no governo Lula. Então, talvez o pior, porque uma agenda negativa, via de regra, aparece, né? Mas eu acho que o grande problema no momento é a nossa falta de estratégia de inserção internacional. Agora, a questão da estratégia, né, da inserção internacional, é óbvio, é política pública, é alguma coisa que demonstra a força do poder constituído. E o poder constituído no Brasil é um poder muito vulnerável pela forma como aconteceu logo depois do impeachment e as pesquisas mostrando o desprestígio. É verdade que agora subiu um pouquinho a aprovação no governo Temer, mas está na margem de erro, quer dizer, uma coisa mínima. Nesse sentido, essa falta de força, de prestígio interno no próprio país, que peso que tem? Muito grande. Eu sou daqueles que defende, dentro do campo das relações internacionais, que política interna e política externa estão umbilicalmente ligadas, né? E o fato, essa sua pergunta eu acho fundamental, de nós não termos um projeto de nação, não é? E talvez isso não esteja restrito ao atual governo. O atual governo acentuou o problema com uma política externa equivocada, né? Que é uma política que entende que não tem que ser ideológica, quando toda política tem um substrato ideológico, e uma política que se afirma pragmática, né? Mas esse pragmatismo, ele é vazio, ele é oco, né? Então, a falta de um projeto nacional, que a rigor é uma questão atávica já de alguns anos, né? Da discussão do Brasil, o Brasil que queremos, é nítido, Maria Lídia. Por isso que a sua pergunta é muito interessante. Repercute na ausência de um projeto internacional para o país.
É uma consequência. É uma consequência, uma consequência previsível. É uma consequência. Agora, ainda em relação assim, à comunidade internacional, com a globalização, o regionalismo se afirmou, né, como uma resposta à globalização. Considerando a América Latina, né? Como é que isso aconteceu? Em que ponto nós estamos na América Latina, essa questão desse regionalismo perante a comunidade internacional? Quem somos? Como somos vistos? Esse problema que a gente detecta no Brasil pode se estender aos nossos vizinhos. Argentina, Uruguai, eu acho que num segundo plano, e o Chile, não é? Mas a crise na Venezuela, e uma questão muito importante, que nós precisamos trazer à baila na entrevista, que é o Mercosul. Mesmo o governo Lula apostou todas as suas fichas num protagonismo, numa liderança do Mercosul como bloco, como você falou muito bem, bloco, globalização são temas correlatos, não é? Bem, o malogro do Mercosul foi também a falência desta estratégia do Brasil se projetar, da América Latina, especialmente esses países que integram o Mercosul, no cenário internacional. E nós ficamos perdidos. Por quê? Com a eleição de Donald Trump, né, a ordem internacional hoje caminha mais, eu preciso explicar esses dois conceitos, para relações bilaterais, um país contra o país resolvendo seus problemas, e não para relações multilaterais. E esse sempre foi nosso forte. O Brasil sempre cresceu em cenários multilaterais, em que, mesmo sendo uma potência média, desempenhou um papel decisivo em temas internacionais, como a criação do Estado de Israel, não é? Como a política externa independente, os países não alinhados. Enfim, nós temos uma história brilhante de política externa e sempre uma política externa que contribuiu muito para a sociedade, para saltos qualitativos, inclusive na qualidade de vida do nosso povo. A última questão, professor, é sobre... Ano que vem é ano eleitoral. E na minha reflexão sobre a nossa entrevista, né, fiquei pensando assim, os candidatos... Eu nunca vi candidato na sua plataforma de propostas, de promessa de campanha, falar para o eleitor brasileiro qual é a intenção dele, o que ele vai propor no Congresso Nacional ou para cargo de executivo em termos de política externa, da imagem do país na comunidade internacional. Ninguém toca nisso. O que é que explica isso? É falta de percepção? É desinteresse? Ou é um entendimento que para o brasileiro isso não tem a menor importância? Ai, que bom que você fez essa pergunta, não é? Ano que vem nós teremos eleições que vão discutir os temas reais do país. Há muito tempo nós não temos isso, né? E, sem dúvida, é um descaso que não se justifica, não é? Porque mas existe, né? Eu não me lembro de campanha de alguém falando em política externa. Quando nós falamos de política externa, nós estamos falando também de comércio, nós estamos falando de crescimento econômico, nós estamos falando de questões fulcros que envolvem temas, não é? Globais, emprego, geração de empregos, internacionalização, não é? Da economia. Então, os políticos, né, perdem uma oportunidade de ouro de fazer a diferença propondo uma estratégia para o país no campo internacional. Bom, tá aí a sugestão dada ainda em tempo, né, na elaboração dos planos de campanha. Professor, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Pelo menos 3 turistas brasileiros ficaram feridos num acidente com um ônibus que levava 31 pessoas no balneário da Riviera Maya, no México. 12 pessoas morreram no acidente, 8 americanos, 2 suecos, 1 canadense e 1 mexicano. 18 pessoas ficaram feridas. Segundo o Itamaraty, nenhum dos brasileiros está em estado grave. Todos receberam atendimento médico e já fizeram contato com as famílias. O motorista do ônibus foi preso. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no nosso site, o site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. No Todo Seu de hoje, 10h30 da noite, Cristina Padiglione conta tudo o que acontece no mundo dos famosos.